Este texto que creio que a maioria dos irmãos, ou quase todos, ou se não todos, já conhecem esse texto, e é bem famoso esse texto das Escrituras. Êxodo capítulo 20, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Meus irmãos, no capítulo 19 de Êxodo, nós vemos que o Senhor Deus, ele chama Moisés e instrui então Moisés a relembrar o povo como Deus tinha tirado este povo da terra do Egito, e propõe a este povo, relembrando eles de como Deus os tirou da terra do Egito. Então o Senhor lhes propõe um novo pacto a fim de serem um sacerdócio, uma nação santa, conforme diz Pedro em sua carta, também relembrando esta ocasião. Este povo deveria então relembrar, ou seja, ser lembrado do que o Senhor fez a eles. E este povo, ele vai demonstrar durante a sua trajetória este consentimento com a aliança do Senhor, que é feita através de Moisés. E essa instrução era para que esse povo se purificasse e que este povo então temesse ao Senhor, o Deus que os livrou dos egípcios. Qual foi o problema deste povo que recebeu estas instruções? E se vocês bem lembrarem, isso foi até levado às telas de cinemas em muitos filmes sobre este momento em que Moisés está no Monte Sinai recebendo a lei do Senhor. O Senhor então, Moisés se afasta do povo dizendo que vai falar com o Senhor, que vai subir o monte e ficar com o Senhor. E esses dias que Moisés ficou lá, 40 dias e 40 noites, o povo então se esmorece na fé. E este povo, ele perde algo que todo cristão deveria tomar cuidado, e é passível de que nós, em algum momento de nossas vidas, possamos cair no mesmo erro do povo de Israel, que é perder o temor a Deus. Enquanto Moisés está no monte recebendo a lei do Senhor, escrita pelo próprio dedo de Deus, este povo então perde o temor a Deus. E o relato é que esse povo, ele extrapola de uma maneira tão perversa, mais do que eles tinham feito antes. Eles dizem: Moisés não vai voltar, porque ninguém consegue ficar tanto tempo longe desse monte aí, 40 dias e 40 noites, ninguém consegue. Então eles começam a perturbar a vida de Arão, pedindo que Arão faça um Deus para eles, fundido do ouro e dos metais. Arão faz este ouro, e então este povo começa a se prostituir, começa a fazer cultos a essa estátua,
essa imagem, começa então a fazer danças e começa a fazer sacrifícios a este Deus, que agora eles dizem que foi o Deus que tirou eles do Egito. Meus irmãos, o relato deste pecado que este povo cometeu, mais à frente, após Moisés receber a lei, é tão grave, porque eles chegam a tirar de Deus um feito que Deus fez. Deus quem tirou aquele povo com a sua mão do Egito, colocando coluna de fogo, colocando nuvem para separar o povo de Deus, o povo do Egito, sustentando aquele povo, abrindo o mar diante dos seus olhos. E esse povo faz o quê? Diz assim: não foi Deus de Moisés que tirou a gente, foi este Deus que nós acabamos de fazer que nos tirou do Egito. Sigamos a Ele, porque Ele vai nos levar seguro. Isso foi uma afronta para Deus. Isso foi algo que chegou mal às narinas de Deus. E então, a ponto de Deus dizer para Moisés, quando entrega a lei para Moisés, dizer: Moisés, desce. E Deus não fala assim: o meu povo pecou contra mim. Deus fala para Moisés: desce, porque o teu povo está pecando, ou o teu povo está cometendo torpezas. E então, Deus mostra àquele povo o perigo de uma nação, de um povo que não teme ao Senhor. Então, a proposta que nós temos ao ler os 10 mandamentos, nesta noite estudá-los, é que nós venhamos a pedir ao Senhor o restauramento do temor a Deus. Por quê? Nós não somos diferentes desse povo. Nós estamos em épocas diferentes, mas em algum momento nós podemos estar colocando ídolos no altar, dando a eles os atributos de Deus, dando a eles os feitos que Deus fez através de nós, ou fez em nós, dando a esses deuses. Então nós precisamos primeiro entender o que é um temor. Temor, segundo Provérbios, capítulo 8, versículo 13, eu convido você a abrir as Escrituras em Provérbios, capítulo 13, porque dentre todos os versículos que falam sobre o temor de Deus, Provérbios, capítulo 8, versículo 13, parece definir bem o que é o temor a Deus. Diz assim o texto, Provérbios 8, capítulo 8, versículo 13, diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Talvez em alguma versão esteja um pouco diferente, mas é isso que diz a palavra do Senhor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o caminho mau e a boca perversa. E isso o Senhor diz que se aborrece. Meus irmãos, esta palavra resume o que significa então temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, no sentido ruim da palavra, quando nós falamos tememos alguém, não é no sentido ruim, mas o próprio medo também ele tem um efeito positivo para a nossa vida, porque ele evita o que nós façamos o mal. Em certo ponto, quando nós temos medo de alguma coisa, evita que nós vamos de encontro àquilo que nos causa perigo. Então, o temor a Deus aqui é obediência a Ele, é separar-nos daquilo que Deus aborrece. O que Deus se aborrece, segundo escreveu o sábio? Do mau caminho, da boca perversa, da arrogância, da soberba e daqueles que praticam o mal. Então nós devemos temer a Deus, afastando-nos dessas coisas. Êxodo capítulo 20, Deus está agindo através da lei para que o povo dele, o povo do Senhor, então fosse restaurado, restaurado a temer a Deus, fosse restaurado o povo inteiro, fosse santificado e restaurado. Então a restauração do Senhor, a restauração do temor a Deus, ela vem quando o povo ouve a sua voz. É isso que diz o versículo 1. O Senhor diz: então Deus falou todas estas palavras. Meus irmãos, nós vemos nos 10 mandamentos, é muito interessante, nós vemos 8 ordens negativas de não faça, né? Não adulterarás, não cobiçarás, não matarás, não furtarás. São 8 ordens negativas e 2 positivas.
que ficaram conhecidos como os 10 mandamentos, ou os decálogos, né? Ou decálogo, que também é repetido lá em Deuteronômio capítulo 5, é repetido também esse texto do Êxodo 20. Quando nós entendemos que a voz do Senhor, ouvir a voz do Senhor, é uma maneira de nós sermos restaurados no temor do Senhor, é porque Deus é um Deus que se relaciona com o seu povo. Ouvir a voz de Deus traz temor àqueles que ouvem. Se vocês bem lembrarem da história do Êxodo, um momento antes do povo de Moisés subir ao monte, Deus fala com o povo. O que o povo diz? Não, Moisés, fale o Senhor com você e você fale conosco, porque terrível é a voz do Senhor. Eles temeram ouvir o próprio Deus. E Deus então se relaciona com o seu povo, e ouvir a voz dele causa um temor, causa uma ação positiva naqueles que se relacionam com ele. E nós podemos ver isso também em Adão, quando Adão peca contra o Senhor, fazendo aquilo que não era para fazer, desobedecendo a Deus. Quando Deus diz a Adão, chama Adão, Adão diz o quê? Tive medo. Causou medo em Adão a voz do Senhor, porque ele sabia, conhecia Deus, e ele sabia o tom de voz que Deus estava usando para falar com ele. Também foi assim com Israel durante toda a trajetória no deserto, durante toda a trajetória como nação. Foi assim também com os reis de Israel, quando esses reis se desviaram dos caminhos do Senhor, então o Senhor falou e causou neles temor. O exemplo mais claro disso é o rei Davi, quando ele peca contra o Senhor e o Senhor fala diretamente com ele: pequei contra o Senhor, e somente contra o Senhor eu pequei. Então, nós vemos isso também ao longo das Escrituras, quando o profeta Jonas é enviado a Nínive para falar a palavra do Senhor, dizendo assim: o Senhor manda-vos falar. Nínive e todos os moradores de Nínive, inclusive o seu rei, eles também fazem o quê? Temem a Deus, a ponto de praticarem algo que não era comum a eles praticarem. E nós vemos também, em todo momento na igreja apostólica do Novo Testamento, né, e em todas as épocas, o Senhor falando e causando temor na igreja por causa da voz do Senhor. Deus, ele não deixou de falar. Isso é um fato. Deus não deixou de falar. Porque alguns falam assim: mas eu queria tanto ouvir Deus como Deus falava lá com o povo, falava de forma audível. Ouvir a voz de Deus é tão bom, né? Ouvir como lá no cinema Deus falando. Meus irmãos, Deus não deixou de falar. Deus não cessou a sua voz. Não é Deus que deixou de falar, nós que deixamos de ouvir a Deus. Os nossos ouvidos se perderam, e perderam a sensibilidade de ouvir a Deus, ouvir aquilo que é divino, aquilo que é sagrado. Nós deixamos de ouvir a Deus para ouvir outras coisas, para ouvir outras vozes. E muitas vezes nós passamos com nossos ouvidos tão ocupados com outras coisas, como por exemplo, os fones de ouvido ouvindo a nossa música predileta, ouvindo notícias políticas, econômicas, culturais, de lançamento de alguma coisa. Nós ouvimos outras coisas que deveriam ser rejeitadas pelos nossos ouvidos, conversa alheia, informações que não são necessárias para nós, alguma coisa que está acontecendo, os nossos ouvidos estão ali captando aquela mensagem, quando nós deveríamos condicionar os nossos ouvidos a ouvir a voz de Deus. Por quê? Deus fala conosco todos os dias, e possivelmente Deus falou conosco hoje. Possivelmente Deus falou conosco hoje. Alguns dissertam, entenderam, é a voz de Deus. Outros talvez olharam, não, uma coisa alheia, uma coisa aleatória. Deus continua falando com o seu povo. Ouvir outras coisas só estraga os nossos ouvidos, só deixam eles insensíveis à voz de Deus. Mas não só estragam os nossos ouvidos, estragam o nosso coração, pois as informações que não são divinas entram para os nossos ouvidos, vão para o nosso coração e lá contaminam o nosso coração. Deus disse a Moisés, ou Moisés falando para o povo, né? Então Deus falou estas palavras. Moisés estava querendo dizer ao povo: foi Deus quem falou isto, da qual eu vou falar para vocês aqui agora. O que eu vou transmitir a vocês não saiu de mim, foi Deus quem disse. Para mostrar, Deus se relaciona com vocês. Deus quer falar com vocês e quer ser ouvido por vocês.
Deus está se relacionando com vocês, Israel. Por diversas vezes, o chamar, né? Era pedido ao povo que ouvisse a Deus, como diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus te diz. Então o povo era sempre chamado a atenção a ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco. E a fala de Deus é para que em nós provoquem em nós o temor a Ele. É para que em nós, em nosso ser, em nosso coração, nós sejamos provocados, para que nós então temamos a Deus, para que nós possamos de fato discernir o que é a voz de Deus que fala e causa temor em nós, o que é uma voz comum que não causa nenhum tipo de reação em nós. A palavra do Senhor diz que as ovelhas do Senhor conhecem a sua voz. João capítulo 10 diz que e delas o Senhor é conhecido. Nós precisamos então, meus irmãos, rever o que os nossos ouvidos estão ouvindo, do que os nossos ouvidos estão sendo alimentados, porque Deus continua falando conosco. E eu vou dizer mais: nos dias atuais, Deus tem falado de forma gritante, mas nós estamos com os ouvidos fechados para o Senhor. E por que eu digo isso, que Deus está falando conosco? Porque é bíblico que quando o fim está chegando, o Senhor está alertando a sua igreja, está falando com ela, está dando um chacoalhão nela, dizendo: povo meu, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, prestem atenção no que eu já disse, olhem o que está acontecendo. E então nós temos que ouvir a voz de Deus. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, é porque falta temor em nós. Falta temor em nós. Falta o temor que nos condiciona e nos leva a buscar mais o Senhor. O segundo ponto que Moisés, na lei nos 10 mandamentos, nos ajuda a compreender nessa recuperação do temor a Deus, é quando o Senhor diz através aqui, e se ele se identifica como o libertador de Israel. Versículo 2 diz, o Senhor dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E é muito interessante aqui, meus irmãos, a ponto de um rabino espanhol chamado Abraham Ben Meir dizer estas palavras lá no comecinho do século X, no final do século X para o século XI. Ele diz assim: por que Deus se definiu como aquele que nos tirou da terra do Egito e da casa de servidão, e não se identificou como: eu sou o Deus criador do universo? Porque faz mais sentido Deus se identificar como aquele que criou todas as coisas, o Deus criador. Mas por que Deus se direciona ao povo de Israel como: eu sou Deus que tirou vocês da escravidão do Egito, da casa de servidão? Por quê? E ele diz, nesse rabino espanhol, ele diz que Deus se relaciona, ou Deus fala com o povo dessa maneira para produzir-lhes temor que faltava a eles, e que depois de novo eles iam perder o temor a Deus, para lembrar-los de algo histórico e íntimo de Israel. O Deus Criador aponta para aquilo que ele de fato é. Ele é o Criador de todas as coisas. Está identificado como Deus de todo ser humano, de todas as coisas criadas, as visíveis e as invisíveis. Mas quando Deus te direciona: eu sou o Deus que te tirou do Egito, da casa de servidão, Deus está dizendo: eu sou o Deus que faço parte da sua história, Israel. E só da sua história, porque esse é um evento histórico e único para vocês. Deus não tirou outro povo de Israel. Deus não tirou uma outra etnia da servidão. Mas Deus tirou o povo de Israel da escravidão. Meus irmãos, isso é muito lindo e muito maravilhoso. Quando Deus ele fala conosco de forma direta, de forma objetiva, para nos lembrar que muito mais do que o Deus Criador de todas as coisas, Ele é o Deus que te tirou do vício, Ele é o Deus que te tirou da prostituição, Ele é o Deus que te tirou de uma casa de servidão em que você sozinho não conseguia se libertar. Ele é o Deus que quebrou as correntes que te prendiam. Ele é o Deus que te tirou da mentira. Ele é o Deus que te tirou de uma vida devassa. Ele é o Deus que te tirou de uma vida de engano, te tirou dos ídolos e os trouxe para si. Então Deus fala diretamente conosco. Eu não sou um Deus qualquer. Eu sou um Deus íntimo teu.
E para mostrar que Deus é o Deus íntimo nosso, ele fala algo que é específico a nós e a cada um de nós. E é assim que Deus se direciona a nós. Deus se direciona a mim, Samuel, com algo que ele marcou a minha vida. E eu sei de onde Deus me tirou. Você sabe de onde Deus tirou você? Então, Deus se direciona a cada um de nós essa noite, dizendo que ele é o seu Deus. E é o Deus que faz parte da sua história, da sua vida, assim como foi para Israel. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Essa ação de Deus, mostrando que ele é o libertador, mostra que ele é um Deus de identidade, que Deus sabe a identidade daquele povo. Aquele povo não é um povo comum, igual aos outros deuses. Ele é um povo do qual Deus sabe a sua identidade. E Deus sabe de onde aquele povo veio. Mas ainda Deus, recuperando o temor daquele povo, Deus então, dos versículos 4 ao 6, diz a Moisés para relatar ao povo que este Deus, que é um Deus que se relaciona, fala, que é um Deus que participa de evento histórico e íntimo daquela pessoa ou daquele povo, esse Deus, ele não aceita dividir a sua honra com ninguém, a sua glória com ninguém. Esse Deus, ele quer exclusividade na adoração. Versículos 4 ao 6, a palavra diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais, nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então vejam só que interessante, não fazer imagem esculpida ia contra todos os instintos da cultura do Antigo Oriente Próximo. Se você estudar sobre o Oriente Próximo, naquela época, todas as famílias possuíam uma imagem de escultura. Você não pode esquecer que quando Jacó leva as suas esposas e os seus filhos da casa de Labão, o que é que Raquel esconde embaixo de si? Um terafim, um Deus. E o que era o terafim? A Raquel adorava aquele Deus? Não há relato de que ela prestava culto àquele Deus. Mas há relatos históricos de que um terafim, ele era um Deus que dava ao filho o direito de herdar toda a possessão do pai, toda a propriedade do pai. Então o terafim era como se fosse um objeto, uma imagem, que dava direito à pessoa de possuir toda a propriedade do pai. Mas era algo comum todas as famílias terem um terafim ou ter uma imagem representando o seu Deus. Assim eram os egípcios, assim eram os filisteus, os amorreus, os gigazeus, os heteus, todos os povos tinham as suas imagens. E não é à toa que Israel é um caso muito interessante, esse Israel do Antigo Testamento. Esse Israel, ele quer sempre copiar o povo vizinho. Assim como lá na frente esse povo vai dizer: queremos ser como as outras nações, queremos um rei físico entre nós, queremos um rei de verdade, rejeitam Deus. Esse povo agora está fazendo o quê? Querendo também ter um Deus visível, ter uma imagem representativa de um Deus para eles poderem se prostrar e adorar. E isso é muito curioso, e Deus não aceita isso. Por quê? Porque Deus é um Deus, e essa palavra para nós ela tem uma conotação ruim, mas Deus é um Deus ciumento, não com os nossos ciúmes, mas Deus, ele é um Deus zeloso, um Deus que tem ciúmes dos seus filhos. Deus se preocupa em proteger a sua integridade e a integridade do seu relacionamento com o seu povo. Nós podemos ver isso em todo o Antigo Testamento. Se os israelitas fizessem ídolos para adorar, isso seria um ato de aversão e deslealdade e repúdio por parte do Senhor. Quando o Senhor se fez a conhecer aos israelitas, quando Moisés se apresenta a Deus dizendo: Senhor, mas eles vão perguntar quem é o Senhor e o que eu digo? Moisés sabe que no Egito tem no mínimo 10 deuses para qualquer um que queira seguir esses deuses, de Ra até o Deus do mar, até o Deus da plantação, o Deus da terra. E Moisés diz: o que eu farei? Então o Senhor diz a Moisés, se apresenta: eu sou o que sou. Eu sou Deus invisível, eu sou o que sou. E esse eu sou o que sou
não é algo vago, não é algo sem sentido. Era Deus dizendo: não há materialidade que possa definir quem eu sou. Não há algo que vocês possam fazer com as suas mãos que vão definir quem eu sou. Porque eu sou o que eu sou. E esse eu sou o que eu sou, que depois vai ser algo que ninguém vai poder dizer, e por isso que Jesus vai causar revolta dos religiosos quando ele usa essa expressão, porque está dizendo: esse eu sou o que sou. Eu sou um Deus invisível, eu sou o começo de todas as coisas, eu sou o fim de todas as coisas. Não dá para me definir. Quem vai definir este que não tem forma? Ele não dá para definir o seu começo e o seu fim, porque ele é eterno. Então Deus se define como: eu sou o que sou. E quando os judeus quiseram fazer uma imagem de escultura, isso foi contra aquilo que Deus de fato é. Eles quiseram trazer alguém para tomar o lugar deste Deus genuíno e verdadeiro. E esses dois mandamentos, meus irmãos, que nós lemos, eles poderiam se resumir dessa forma, de uma maneira mais coloquial, de uma maneira mais simples de tradução. Vejam só, a tradução bem popular seria assim: não coloquem nada acima de mim em seus pensamentos, afeições, palavras e ações. Não possua escultura que me substitua e roube de mim os seus pensamentos, afeições, palavras e ações. Pois eu sou Deus zeloso e desejo todo o teu coração, toda a sua mente, toda a sua alma e todas as suas forças. Era isto que Deus queria daquele povo. Era isso que Deus desejava que aquele povo fizesse. Que eles não colocassem no lugar de Deus alguém que dividisse a sua mente, o seu coração e as suas ações com outro Deus. Mais à frente, em Isaías, o Senhor vai dizer o quê? Que Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ele diz: eu sou Deus, e na minha glória eu não divido com outro. O Senhor é um Deus que zela pelo seu povo, e quer que o seu povo tenha adoração exclusiva a Ele. Meus irmãos, a falta de temor produz em nós uma divisão no espaço que só deveria ser de Deus. Quando nós perdemos o temor, nós dividimos a nossa vida entre uns minutos para Deus e uns minutos para os falsos deuses. Um momento da nossa vida nós dedicamos à palavra do Senhor, e em outro momento nós dedicamos a outros deuses e as suas oferendas que estão em cultos nessa adoração. Em algum momento da nossa vida nós temos dividido ela meio a meio, e o Senhor não aceita meio a meio. Os estudiosos, e alguns pregadores entendem, eu concordo, que eles dizem que Deus não aceita 99% da sua dedicação. O diabo aceita 1%, Deus não aceita 99%. Deus quer exclusividade do seu povo. Deus quer que em todas as nossas ações, todo o nosso empenho seja dedicado a Ele. E Ele diz que se caso nós não fizermos isso, então a nossa geração será contaminada por isso. A nossa geração será contaminada pelas práticas que hoje nós praticamos. Não foi assim com Davi? Não significa que os filhos de Davi nasceram em pecado, mas eles seguiram o curso do pecado do seu pai. Porque não guardou o temor ao Senhor, não teve temor a Deus e se deixou enveredar por outros caminhos. Ainda o Senhor ensina este povo a ter temor, mostrando a eles a não tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Versículo 7. Não tomará o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome do Senhor em vão, nos tempos antigos, meus irmãos, poderia significar um não cumprimento de um feito ou um juramento com a intenção de enganar alguém. Esse poderia ser interpretado dessa maneira. Mas isso está ligado muito ao período, vai estar ligado de fato ao período levítico, quando os sacerdotes têm que levar o nome do Senhor numa espécie de lâmina sobre a testa, e ali eles têm que levar o nome santidade ao Senhor. Então eles não poderiam conduzir este termo santidade ao Senhor, o nome do Senhor, em vão, porque eles seriam certamente penalizados, mortos, por causa deste grande pecado. Aqueles que fizerem isto, eles causariam, ou que fizeram isso, causariam e causaram danos à reputação do Senhor. E nós não podemos cair nesse engodo também.
Porque se assim fizermos, sujando ou causando dano à reputação do Senhor, nós então sofreremos as penas previstas na lei. E o Senhor disse isso muito claro para o povo de Israel na leitura que nós fizemos em Deuteronômio. Está diante de nós a bênção e a maldição. Deus diz: seja inteligente, escolha a bênção para que te vá bem. Mas se caso escolhermos a maldição, então nós teremos que arcar com as consequências. Jurar pelo nome do Senhor era uma afirmação de lealdade a Ele e requer uma ação apropriada. Nós aprendemos que nós não devemos jurar em nome do Senhor. Isso é um erro de interpretação. Nós não devemos jurar falsamente em nome do Senhor. Mas Deus pode ser testemunha nossa. Em uma discussão, em uma defesa nossa, nós podemos chamar o Senhor como nossa testemunha, dizendo: seja o Senhor testemunha entre mim e ti. Se caso eu não estou falando a verdade, se caso eu não sou inocente nesta causa, seja o Senhor testemunha. Então, jurar em nome do Senhor não é o problema é jurar falsamente, é fazer do nome do Senhor opróbrio, ou sujar a reputação do Senhor. O próprio nome de Deus era para ser guardado, Iavé, né? Significava que este nome não deveria ser pronunciado de qualquer maneira. E quando nós olhamos para esta ordenança aqui de Êxodo 20, nós precisamos entender o que é este em vão. Né? O que é este em vão? Vejam só, Jeremias capítulo 2, versículo 30, diz assim: em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. O que o Senhor está dizendo? Eu disciplinei eles, mas foi o que? Foi vão. De novo, Jeremias capítulo 4, versículo 30 diz: é em vão que você se embeleza, os seus amantes a desprezam. Novamente, Jeremias diz, capítulo 6, versículo 29: em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. O Jeremias ainda, no capítulo 46, diz: é em vão que você multiplica remédios, pois não há cura para você. Malaquias capítulo 3, versículo 14: vós dizeis: em vão é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. O escritor aos Eclesiastes diz que tudo que ele praticou, tudo que ele viu na vida foi tudo vão. Foi tudo vão. O que isso significa? Que levar o nome do Senhor em vão é tornar o nome do Senhor inútil. Em juramentos, em promessas, ou mesmo quando nós colocamos o Senhor como testemunha nosso em um ato de fé. Quando nós fingimos ser cristãos, seguidores dele, dizendo assim: eu sou crente em nome de Jesus. Sou crente em nome de Jesus. Olha, eu sou fiel a Deus. Em nome de Deus eu sou fiel a Ele. Quando nós dizemos que nós fazemos uma coisa e colocamos o nome de Deus, nós estamos tornando o nome dele em vão. Nós estamos inutilizando, ou usando de forma fútil, melhor dizendo, o nome de Deus. Então, tornar em vão seria de uma forma mais significativa, tornar fútil, vazio, ou no sentido desperdiçando o nome do Senhor. No sentido também prático de usar isso, usar o mau nome do Senhor, usar o nome do Senhor em vão significa distorcer o seu caráter, né? Os seus propósitos e os seus atos revelados. Era isso que Deus pedia a esse povo para que eles não fizessem, mas eles fizeram. Eles fizeram. O Senhor diz para eles: notem, o Senhor está dizendo isso para eles aqui, e logo em seguida eles vão tornar o nome do Senhor e Deus em vão. Quando eles dizem para os deuses: foi estes quem nos tirou da terra do Egito. O que Deus tinha feito, eles tornaram então o nome do Senhor Deus em vão e distorceram o caráter do Senhor. Ainda o Senhor conduz esse povo ao temor, mostrando que eles não poderiam violar o sábado. Versículos 8 a 11 fala sobre o sábado. E esse sábado, irmãos, é o Shabá, né, que significava o dia em que Deus terminou de criar todas as coisas. Então eles deveriam guardar o dia de descanso. Seria uma instituição perpétua para os judeus. Eles deveriam, em todos os tempos, em toda a sua história, guardar o sábado. Serviria como uma recordação do pacto do Monte Sinai. Eles deveriam guardar aquilo como um pacto, para que eles lembrassem
daquilo que Deus falou a eles no Monte Sinai. Nós podemos também entender e ver que guardar o sábado significava uma declaração de consagração a Deus, porque foi neste dia que diz as Escrituras que o Senhor descansou de tudo aquilo que Ele fez. Claro que o Senhor não se cansa, mas ali a palavra é contemplação, é contemplar. Deus contemplou tudo aquilo que criou e nesse dia que Ele cessou tudo, Ele então descansou e contemplou o que criou. Então, os judeus deveriam fazer o quê? Separar este dia. Neste dia não deveria ter trabalho algum. Nem ele, nem a sua família, e nem os seus servos, e nem os seus animais. Mas, notem, isso também foi violado pelo povo. Isso também foi desonrado por eles. O que nós podemos fazer? Muitos perguntam, mas nós temos que guardar o sábado? Não literalmente o sábado, mas nós também somos réus e desonramos a Deus quando nós perdemos o temor violando o dia de descanso. E a palavra vale para nós também nos dias de hoje. Deus nos deu 6 dias para trabalhar e 1 para descansar. Deus nos deu 24 horas, das quais nós também temos um período de descanso, o período de buscar ao Senhor. Mas aí, a nossa geração, que é a geração pós-miojo, diz, não tenho tempo, o dia está curto, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, por quê? Porque o Deus do trabalho está consumindo as pessoas. O Deus Mamon está consumindo as pessoas a ponto de tirar o Deus Criador, o Deus que livrou-nos da escravidão, colocando um Deus que te dá dinheiro. E aí as pessoas se matam de trabalhar, perdem a sua saúde, desperdiçam o seu tempo que era participar com a sua família, perde o tempo que era de estar na igreja, buscando o Senhor para satisfazer o Deus Mamon. E esse Deus Mamon, então, dá a eles as suas migalhas, que são o dinheiro que depois não vai trazer a sua saúde, que não vai recuperar o tempo perdido com a família, que não vai recuperar o tempo desperdiçado quando ele deixou de buscar a Deus. O trabalho, em certo momento, também você perceberá o quanto servir ao Deus do trabalho também foi inútil para você. Salomão diz isso de forma mais clara. Então, meus irmãos, nós devemos guardar o dia de descanso. Devemos também separar esse dia para buscar a Deus em família, para estudarmos a palavra, para congregarmos e para fazer desse dia um dia de louvor a Deus. Nós não fazemos porque talvez nós não temamos a Deus, não temamos a sua palavra. E aí nós continuamos com as nossas velhas práticas. Ainda diz o texto que nós devemos honrar os superiores. Versículo 12, fala, honra teu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Esse mandamento é um mandamento com promessa. Então, os nossos documentos de fé ampliam isso, muito mais. Mas antes dos documentos de fé, as Escrituras nos apontam para que isso deveria ser levado a sério, porque sofreriam penalizações aqueles que não cumprissem. No caso dos judeus, olha só, Deuteronômio 21, do 18 ao 21, vai dizer que o filho obstinado e rebelde que se recusasse à disciplina do pai, podia ser levado perante os líderes para julgamento. Um filho que desonrasse os seus pais deveria ser levado diante da congregação para serem julgados pelos líderes de Israel. 1 Samuel, capítulo 2, vai mostrar a trágica, decepcionante e triste história dos filhos de Eli, que mostraram desprezo pelo seu pai e pelo Senhor, e como resultado disso eles tiveram a morte. Ezequiel 27, 22 vai dizer que deixar de honrar os pais foi um dos pecados que Ezequiel relatou como uma descrição e uma característica do povo de Israel antes que a cidade fosse destruída. Meus irmãos, a nossa confissão de fé diz assim, em seu âmago, que o 5º mandamento se estende além das honras do pai. A nossa confissão diz que este mandamento exige a preservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações superiores, inferiores e iguais. O que está dizendo? A confissão de fé está dizendo que este mandamento serve não só para pai, honrar o pai e mãe, mas honrar também as autoridades civis, como governadores, presidentes e prefeitos. Nós devemos honrá-los
e também autoridades constituídas sobre nós, chefes no trabalho, professores na escola, os avós, todos aqueles que são superiores, nós devemos honrá-los para que nós tenhamos vida prolongada na terra. Nós temos que ser obedientes ao Senhor, e só podemos ser obedientes se o temor do Senhor estiver em nós. Apenas corações que foram aproximados de Deus em Cristo Jesus podem verdadeiramente honrar pai e mãe, até mesmo pais que agiram de forma desonrosa. Assim como os filhos obedecem os pais, essa ordenança de filhos obedece os pais lá em Efésios, está condicionada a aqueles que andam diante do Senhor. Este mandamento, honrar pai e mãe, também não inclui que nós devemos não incluir aqueles pais que nos trataram de forma desonrosa. Então nós não podemos usar a desculpa, eu não honro meu pai porque meu pai foi um péssimo pai, ou a autoridade é péssima. Nós devemos honrar, a nossa parte é honrar, o julgamento é com Deus, é Deus quem vai dar a sentença para o mau pai, para a má mãe, para o péssimo governador, para o péssimo chefe, é Deus quem vai julgá-los. A nós compete honrar. Não é nada que Deus não pede para que nós façamos justiça, mas pede para que nós honremos ao Senhor, honrando os pais. Meus irmãos, quando nós olhamos para a vida deste homem, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo, ele honrou, ele cumpriu esse mandamento. E como ele cumpriu esse mandamento? Honrando a vontade do Pai. Quando ele diz: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas seja feita a sua vontade. Foi desprezado na cruz, mas ele aí, mesmo assim, ele obedeceu e honrou perfeitamente o seu pai. Ele também fez isso com seus pais carnais, com seus pais terrenos, honrando o seu pai e a sua mãe físico. Jesus nos deu exemplo de que é possível cumprir todos os mandamentos, amando a Deus e amando ao próximo como a nós mesmos. E é isso que os versículos 13 a 17 englobam nessa série de ordenanças que está ligado ao próximo. Temer a Deus é cumprir esse mandamento de amar o próximo. O cumprimento do 6º, 7º, 8º, 9º e 10º mandamento implica em temer a Deus. Só pode cumprir esses mandamentos quem teme a Deus. Quando uma pessoa ela mata alguém, e aqui não precisa ser fisicamente, eu posso matar alguém no meu coração, eu posso matar alguém emocionalmente, sentimentalmente. Quando uma pessoa adultera de qualquer maneira, seja fisicamente, o Jesus ampliou isso, dizendo que se um homem desejar uma mulher na sua mente, ele já cometeu adultério. Se uma pessoa furtar algo, ainda que seja uma folha de papel, se uma pessoa dar falso testemunho contra o próximo, se ela cobiçar qualquer coisa do outro, ela mostra que ela não tem temor a Deus. Por quê? Só obedece ao Senhor, só é fiel ao Senhor, só cumpre este mandamento de amor ao próximo quem teme a Deus, quem teme ao Senhor. Irmãos, nós precisamos urgentemente mudar algumas posturas. Nós precisamos realmente colocar sobre a mesa a obediência e o temor a Deus e os nossos desejos que nos trazem alegrias repentinas e passageiras. O que é mais saudável para a nossa vida espiritual? O que está pesando mais hoje para nós? Agradar os nossos desejos? Satisfazer as nossas paixões? Ou obedecer a Deus? Mas não tem problema, eu não gosto daquela pessoa, eu matei ela no meu coração só, mas ninguém sabe. Mas Deus sabe. Esse é o problema. Deus sabe. Eu queria tanto ter um carro igual aquela pessoa, mas eu só estou desejando, não estou cobiçando. Pecado, irmão. É pecado. Poxa vida, eu queria, meu sonho era casar com alguém igual o marido daquela pessoa, igual a mulher daquela pessoa. É pecado, irmão. É pecado. Não pense que só um probleminha vai ficar ali e não vai te... Não, ele vai trazer um problema maior para você. Eu não sei se você já presenciou um desmoronamento de terra e de pedras. Que em Minas, alguns anos atrás, teve alguns aqui, Começa com pequenas pedrinhas. A grande pedra não cai logo em si. São pequenas pedrinhas e alguém passa e fala assim, só migalhazinha, não vai acontecer nada.
mas a grande pedra está sendo preparada para ser derrubada. As pedrinhas vão causando o arrolamento daquela pedra maior. Assim é também o pecado. O pecado demonstra a falta de temor a Deus que os crentes da era presente estão cometendo. E não estão se apercebendo que a pedra maior vai rolar. E quando rolar, talvez não dê mais tempo. Irmãos, nós precisamos compreender a nossa situação pecadora. O versículo 18 ele é muito interessante, porque olha só o que diz: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clamor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou longe. O temor ao Senhor causa, meus irmãos, a compreensão de que nós somos pecadores, de que não há nada bom em nós. Por mais que nós achemos que nós somos bons, nós não somos bons. Por mais que você ache, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não luto, você ainda assim é um pecador que precisa da graça de Deus. Nós somos homens e mulheres pecaminosos que precisamos da graça de Deus e precisamos temer a Deus em todo o tempo. Não podemos baixar a guarda, precisamos estar próximos a Deus. E nós só conseguiremos isso assim como Israel, que não conseguiria compreender isso sem o mediador. Moisés é um tipo de Cristo, sim, porque Moisés ele está mediando entre Deus e o povo. E nós só conseguiremos porque o nosso mediador, o nosso Senhor, é quem media entre nós e o nosso Deus. Moisés conclama este povo a não servir a Deus de maneira desobediente, mas instrui este povo a maneira correta de servir a Deus, é com temor. Qual é a maneira correta de servir a Deus, meus irmãos? Temendo ao Senhor, não se afastando da sua lei, da sua palavra. O povo de Israel, em certo momento, estava tão pecaminoso que o próprio sacerdote Esdras, é preciso ler a lei daquele povo que já estava totalmente habituado com os costumes da Síria, que estava totalmente tomado ali pelo pecado. E quando eles são lembrados da lei, eles então choram copiosamente e compreendem que eles perderam o temor a Deus. Concluindo, meus irmãos, o temor a Deus é a base para uma vida espiritual edificada. Nos dias atuais, nos dias em que vivemos, talvez mais do que nunca, o pecado tem sido a grande causa de inúmeros cristãos, e até mesmo não cristãos e cristãos, se afastarem da presença de Deus. A falta de temor tem feito com que as pessoas se afastem cada vez mais da igreja. Cada vez menos nós temos pessoas equilibradas na fé. E é muito importante que cada um de nós, que cada pessoa, ela entenda que ela não pode baixar a guarda, que ela precisa realmente temer a Deus todos os dias. E o temor do Senhor é o princípio, o início do conhecimento, diz o sábio também. Uma pessoa que evita pensamentos impuros, que evita todo tipo de obstrução à lei do Senhor, uma pessoa que preza os seus ouvidos e os seus olhos, ela está agindo com temor. Ao contrário disso, uma pessoa que está aberta a ouvir tudo aquilo que é contra a lei do Senhor, ver tudo aquilo que mancha a vida com Deus, tudo aquilo que vai destruí-la espiritualmente, é porque foi-se o temor. Jesus mostrou como temer a Deus, como temer o Pai, honrando o seu nome dignamente. Por isso, a exortação de Lucas, eu já convido o nosso grupo musical a vir à frente, a exortação de Lucas, no capítulo 12 do Evangelho, é simples e objetiva para nós. Diz a palavra do Senhor: eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem mais fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Jesus dizendo essas palavras, e Jesus diz: temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que o Senhor recupere em nós, se nós
estamos com o nosso temor a Deus abalado, que o Senhor recupere nós e nós possamos assim temer ao Senhor e andar nos seus estatutos. Louvemos ao Senhor, ao nosso Senhor que pagou um alto preço pela nossa vida. Ficamos de pé e louvemos esse Senhor que se deu na cruz, que sofreu as nossas dores, que levou o nosso castigo sobre ele. Este preço era um preço que eu e você não poderia pagar. É um preço muito alto. E esse preço alto, conforme nós já aprendemos aqui, através do apóstolo Paulo em Gálatas, era um preço de morte, e morte de cruz, da qual somente o nosso mediador poderia pagar este preço.